noite, queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil 2. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Hoje nós vamos falar, então, a respeito das obrigações solidárias, né? O que elas são e o que e quando acontece esse tipo de obrigação. E nós vamos encontrar a definição e quando ela ocorre, com certeza, no artigo 264 do Código Civil. Bom, a obrigação solidária é aquela obrigação, então, quando há mais de um credor, né, que a gente chama de solidariedade ativa, ou mais de um devedor, que é o que a gente chama de solidariedade passiva, cada um com direito ou obrigação à minha dívida, tá? A dívida toda. Então, na dívida solidária, o credor ele pode cobrar de um ou de alguns dos devedores a totalidade da dívida, a escolha, né, restando para os que pagaram o direito de regresso contra os coobrigados. Então, quando vários credores têm o direito de receber o crédito por inteiro, ou qualquer dos vários devedores pode ser obrigado a pagar integralmente também este débito, perfeito? Então, havendo, portanto, solidariedade entre os devedores, qualquer destes é obrigado a cumprir a prestação na sua totalidade, desde que venha a exigi-la o credor. Então, havendo solidariedade entre os credores, qualquer deles poderá exigir integralmente a prestação, cobrando de um dos devedores individualmente, com certeza, de alguns deles ou de todos conjuntamente. Então, dessa maneira, o que nós vamos ter? Que na solidariedade não se tem uma única obrigação, mas tantas obrigações quantos forem os seus titulares, ou seja, quantos forem os credores e os devedores, ok? E aí eu tenho quatro caracteres ou características da obrigação solidária. A primeira delas é o que? A pluralidade dos sujeitos ativos e passivos, tá? O que é isso? A concorrência de mais de um credor, mais de um devedor, ou de vários credores ou de vários devedores simultaneamente. A multiplicidade de vínculos, né, como segunda característica, o que une a cada um dos codevedores solidários e vice-versa, né? Quer dizer, é essa multiplicidade de vínculos que vão unir, né, cada credor a cada codevedor, ok? Terceira característica, a unidade de prestação. O que é isso? Cada devedor responde pelo débito todo e cada credor pode exigi-lo por inteiro. Então, quando a prestação é divisível por natureza, não o será divisível de acordo com as vontades. Eu não posso fazer isso. Quarta característica, eu como sempre eu tenho que errar a numeração, né, gente? Senão não sou eu. A quarta característica é a corresponsabilidade dos interessados, né? O que é isso? É o fato de, tendo um dos devedores pago a obrigação, os demais codevedores ficarão obrigados perante o que efetuou o pagamento total pela parcela de cada um. Então, olha só, em atenção à pluralidade subjetiva, existem três espécies de obrigação solidária, tá? Então, em relação à pluralidade subjetiva, a obrigação ela pode ser ativa, passiva e recíproca ou mista, que a gente chama, tá? O que vem a ser a solidariedade ativa? É quando existe entre os credores, em razão da solidariedade, o poder de reclamar a prestação por inteiro de um devedor comum, cabendo-lhe o direito de receber o débito como se a todos o pagamento estivesse sendo feito. Perfeito? A passiva, que é o segundo tipo,
né, é quando existe entre os devedores o direito de apenas um efetuar o pagamento de todo o débito, como se todos o estivessem fazendo, em suas, claro, respectivas cotas, tendo o credor que aceitar mesmo o pagamento vindo de apenas um deles, tá? E a obrigação solidária recíproca ou mista é aquela quando há presença de credores e devedores concomitantemente, ou seja, paralelamente, tá? A solidariedade possui então as seguintes relações, né? Ela tem uma relação externa, que é a existente entre os co-credores e o devedor, ou o credor e os devedores, podendo ainda ser entre os co-credores e os co-devedores, ou seja, não existe aqui a solidariedade entre credores e os devedores. A solidariedade não é entre eles e para com eles, mas sim deles para com a outra parte. Perfeito? Então, um co-credor ele pode exigir de um devedor que este pague o total da dívida, sem ter que exigir dos demais co-devedores que o auxiliem, tá? Bem como um co-devedor, ele pode pagar a dívida a um dos co-credores sem que os demais credores tenham que receber. Então essa é a relação externa. E a relação interna, o que eu tenho? Essa relação interna ocorre quando a relação se divide entre os demais sujeitos, né? De maneira que o devedor que cumprir a prestação passa a ter o direito de exigir de cada coobrigado a sua cota, pois tem o direito regressivo contra eles para ver o que desembolsou, né? E o cocredor que receber o pagamento integral da prestação, ele terá de pagar aos demais a parcela que lhe cabe. O que eu tenho como exemplo para vocês? Então, um fiador de contrato de locação, né, por exemplo, ele responde pela dívida igual a quem a contraiu, né? A cláusula no contrato de solidariedade, né? Então, o banco, quando libera um financiamento, que seria um outro exemplo, ele solicita sempre o quê? O aval dos sócios da minha empresa, ok? E qual que é a finalidade, então, que eu tenho aí da solidariedade? A solidariedade, ela tem por escopo principal, ou seja, por finalidade, aumentar as garantias do credor, assegurando, dentro do possível, o resgate do débito. Seu desejo é sempre reforçar as possibilidades de solução da minha obrigação. Adriana, mas de onde resulta a solidariedade? Bom, isso nós vamos verificar no artigo 265. Segundo o que nós temos de regra das obrigações conjuntas, onde há mais de um credor ou devedor, a prestação será dividida em tantas partes iguais quantos forem eles, não sendo possível indivisível a prestação, né? Então, olha só, ela será dividida em tantas partes iguais quando eles forem, mas quando não houver essa possibilidade, a obrigação será indivisível, né? Ou seja, a prestação será indivisível, desculpa. Tratando-se, portanto, de uma exceção, a solidariedade somente existirá quando expressamente determinada por lei ou quando manifestada expressamente pela vontade das partes. O que é importante gravar? Que não existe solidariedade presumida ou tácita. Ela tem que ser determinada por lei ou manifestada expressamente, né, pela vontade das partes. Portanto, o que a gente tem que lembrar? Que deve haver um contrato escrito entre as partes e manifestação bilateral das vontades.
E aí, que eu vou dar de exemplo para vocês? Eu tenho lá um exemplo de um fiador. O fiador, que nada tem a ver com a dívida, ele torna-se responsável por ela ao se declarar devedor solidário, não podendo utilizar-se do benefício de ordem, caso seja acionado antes ou paralelamente com o seu afiançado. Essa vinculação ela ocorreu, como nós vimos ali, através de uma vontade expressa, tá bom? Então, de acordo com os artigos da lei, a lei impõe a solidariedade, primeiro, no artigo 585, quando duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa. No artigo 680, quando o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas para um negócio comum. No artigo 829, caput, que diz o seguinte: prestação de fiança conjunta envolvendo um só débito por parte de uma pessoa. E no artigo 942, também no caput, quando a ofensa ou a violação do direito de terceiro tiver mais de um autor, responderão todos solidariamente pela reparação do dano causado. E aí, o que eu tenho de exemplo para vocês? Imagine assim, uma obra que causou danos ao prédio do vizinho, né? E tem como solidários na reparação o dono da obra, né? Então, a empresa construtora e o engenheiro responsável. Perfeito? Aí eu também tenho a questão de que, em questão de solidariedade, qual que é a condição e o termo dela? Nós vamos encontrar isso no meu artigo 266, tá? Que diz o quê? Que a solidariedade diz respeito à obrigação e não ao modo como ela é devida, sendo a obrigação uma só. A condição e o prazo são cláusulas adicionais que não lhe atingem a existência. Então, o que eu tenho que lembrar? Que a solidariedade na obrigação é única quanto à prestação. Então, veja bem, a solidariedade na obrigação é única quanto à prestação. É, porém, múltipla quanto às relações jurídicas que dela resultam, tá? Então, todas as modificações que atingem a obrigação com respeito a um coobrigado sem atingir os demais não influem na solidariedade, não vão influenciar na solidariedade. Desse modo, ainda que nula ou anulável a obrigação com respeito a alguns ou a algum, pode perfeitamente subsistir quanto a outros. Exemplo, né? Se somente um dos devedores concordou com o vencimento antecipado da obrigação, só ele incidirá o novo termo final. O prazo prescricional pode variar para os diferentes coobrigados, etc, né? Bom, portanto, a condição ou o termo aposto na obrigação solidária em relação a um ou a outros coobrigados não alteram em nada a solidariedade quanto aos não atingidos pela cláusula. Exemplo, tendo a mulher do fiador se obrigado solidariamente com o marido, a morte deste não extingue a fiança. Boa noite para vocês e até a próxima.